Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho e por tudo que o Senhor nos deu a vivermos nesse dia. Obrigado. Obrigado agora, Deus, por esse tempo de louvor e agora pelo tempo que temos para meditar na Tua Palavra. Te pedimos, fale conosco através dela. No nome de Jesus nós oramos, que o Senhor nos ajude a vencer as nossas limitações, nos dê sensibilidade, profundidade, para entendermos, ó Deus, a Tua Palavra e o propósito para o qual ela é enviada. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Apocalipse 14. Vamos começar no 14 primeiro. Diz assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoava o novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém pode aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Muito bem, até aí. Vamos relembrar que nós estamos estudando Apocalipse, que Apocalipse é um livro que Jesus mandou escrever para a igreja. Lá no capítulo 1, quando João tem a visão de Jesus glorificado, Jesus disse ao anjo para falar para João, para escrever um livro e para entregar à igreja. E ali nas 7 igrejas está dizendo a igreja em todos os tempos. Então, Apocalipse é um livro que Jesus quer que a gente leia. A Bíblia toda é um livro que Jesus quer que a gente leia, mas em especial o Apocalipse, Jesus glorificado falou para João que era para escrever o que ele ia falar, que ele ia ouvir, e para dizer à igreja. A igreja precisava saber o que Jesus ia mostrar para João através do anjo. Jesus, quando estava ministrando, ele falou: quem me segue não andará em trevas. Às vezes as pessoas pensam: como andará em trevas? Que jeito? É em trevas quanto a tudo que existiu, existe e existirá. Ao que aconteceu, o que está acontecendo é o que acontecerá. A vida antes da vida e depois da vida. Perdidos e salvos. Então, quem não estuda a palavra de Deus, ele não sabe essas coisas. Ele tem um escuro na mente dele quando se trata das coisas não vistas. Quando se trata de coisas que não dá para ver, que não dá para mostrar, ele não tem luz, não tem dados, não tem parâmetros para crer. Então eu sempre gosto de relembrar que Jesus fez 3 promessas em relação à Bíblia. Falou: quando eu for, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo o que eu disse. Onde isso aconteceu? Nos Evangelhos. O Espírito Santo fez Mateus, Marcos, Lucas e João lembrar de tudo que ele disse. Escreveu para nós. Ele disse: o Espírito que eu enviar, ele vos ensinará todas as coisas. Quando isso aconteceu? Nas cartas. As cartas são ensinamentos. Então, quando eu for, eu vou enviar o Espírito e ele vos ensinará. Fará lembrar evangelhos, ensinará cartas. E ele fez uma terceira promessa dizendo: o Espírito Santo vos fará saber todas as coisas. E isso está no Apocalipse. No Apocalipse nós ficamos sabendo todas as coisas que vão acontecer. Por isso Jesus disse: quem me segue não andará em trevas. Então, quem creu em Deus pelo Evangelho vai se encontrar com Deus como salvo. Quem não creu, um dia ele saberá que Deus é real, que Deus existe. Só que ele não estará com Deus, mas ele vai ver a Deus. Ele vai ver Jesus, diante dele todo joelho se dobrará.
Então, quem ouviu e deu ouvido, aprendeu. Quem não se interessou em ler o livro que Deus mandou ler, não ficou sabendo. E um dia saberá, talvez, vivendo. Tarde demais. Talvez um dia seja tarde demais para aprender tudo isso. Muito bem. Nós chegamos no capítulo 14, e aí diz assim, ó, o Cordeiro de Deus e seus redimidos no Monte Sião. Volta a falar aqui dos 144 mil selados. Por isso que a gente às vezes desanima um pouco de Apocalipse, porque a gente leu isso lá no capítulo 7. E aqui ele volta tudo de novo, 144 mil selados, mas são detalhes que quando a gente aprende, faz sentido. Lá, eles estavam sendo selados para pregar o evangelho na grande tribulação. Aqui eles já estão no céu. Aqui João vê eles no céu. Sião aqui é céu. Sião no Apocalipse é céu. E ele vê o Cordeiro em pé e vê os 144 mil que foram selados lá. E diz que eles cantavam e tocavam harpas e eles cantavam uma canção que ninguém sabia, só eles. Só eles sabiam aquela canção. Foram redimidos. E o texto tem um vocabulário figurado que diz que eles não se contaminaram com mulher, foram virgens, que eles foram castos, não se achou na boca deles mentira e não se achou na boca deles mácula. Então, dá a impressão aqui que são só homens e que eles não tiveram relacionamento com mulheres. Não, mulher aqui em todo o Apocalipse, nós acabamos de estudar em Apocalipse 12, que a mulher de Apocalipse 12 é Israel. Mulheres aqui são símbolo de religiões, eles não se contaminaram com religiões falsas, que na Bíblia é apresentado como prostituição espiritual, a traição a Deus, tendo relacionamento com outros deuses, a traição ao Evangelho, sendo orientado por outro Evangelho. Então esses 144 mil, eles estão diante de Deus, porque na época do anticristo, eles não se contaminaram, eles deram testemunho de Jesus, eles deram testemunho da palavra, eles não adoraram a besta, eles não receberam o sinal e não se contaminou com a religião do falso profeta e com as religiões falsas da época. Então não foi achado na boca deles engano. É muito comum a gente falar que os 144 mil judeus são homens. Não, não tem base. Quando fala selados, dá a impressão que está dizendo homem, mas quando fala virgens, dá a impressão que são mulher. É judeus, pode ser a maioria homem, mas vai ter mulher no meio. São 144 mil judeus que foram selados, tinham o nome de Jesus e de seu pai nas suas testas, o que não permitia aos demônios que atribularam a terra na grande tribulação tocá-los. E eles não se profanaram, ficaram puros diante de Deus, sem se contaminar com religiões. Então, queridos, pode acreditar nisso, é muito comum na Bíblia as religiões ou nações tomarem a figura da mulher, como a igreja é a noiva. Essa igreja é a noiva é feminino. E os homens, como é que faz? Os homens viram noiva? Porque a sexualidade termina quando termina a humanidade. Homem e mulher é durante a vida humana. Quando se trata de espírito e alma, Jesus disse lá, nós seremos como os anjos, e anjos não procriam. Não tem anjos e anjas. Então é comum chamar de mulheres aqui as religiões, como Israel também foi chamado de a mulher, e a videira, e a figueira, e assim por diante. Então o texto fica claro, limpo, bem entendido, é consenso isso, que os 144 mil que volta a falar neles aqui, é porque aqui eles já estão no céu. Durante os 7 anos da grande tribulação, eles não se contaminaram, foram fiéis, e agora João vê eles no céu em pé diante do Cordeiro e cantando já o cântico da redenção. E diz o texto, eles são primícias para Deus. Primícias de quem? De Israel. As primícias dos gentios foi quando Jesus ressuscitou. A colheita dos gentios é no arrebatamento. Agora, a primícia de Israel, dos que vão para o céu, judeus salvos, é os 144 mil, são os primeiros. Depois, os outros, eles irão numa outra situação. Muito bem, esse capítulo 14, ele é um parênteses, tá? Então, todo o capítulo 14, ele é um parênteses, é um capítulo parentético. Nós encerramos ali no capítulo 13, onde falou das 2 bestas, né?
Aí abre-se um parênteses para João escrever o que ele está vendo, e depois ele vai fechar o parênteses e vem o capítulo 15. Então, ainda dentro do parênteses, ele viu 144.000 e ele viu alguns anjos que estavam em alguns eventos no céu. Então, ele viu o primeiro anjo, está aí no versículo 6, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação e tribo, língua e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então, no período em que a terra está sendo duramente assolada pelos juízos de Deus, que ainda está no juízo das trombetas, já teve as pragas dos selos, dos cavalos, dos 4 cavalos do Apocalipse, e também das trombetas. Então, do meio desse juízo, ele vê um anjo voando numa altura que ele podia falar e ser ouvido na terra. Então, os que se assentam na terra, os que estão locados na terra, eles ouviam o anjo falando para temer a Deus, para se arrepender. Misericórdia de Deus ainda na grande tribulação, anjo falando em voz audível, numa altura que eles podiam ser visto e ouvido. E ele anunciava o evangelho eterno. Não é o evangelho da igreja, a igreja já está no céu. É o evangelho do reino, o reino eterno de Jesus. Mas para as pessoas se arrependerem, para eles não adorarem a besta, para eles não serem impedidos de ter os seus nomes escritos no livro da vida. O segundo anjo, está no versículo 8, é aquele um que disse, caiu a grande Babilônia. Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque ele volta no capítulo 17 e 18, e eu vou falar com os irmãos da Babilônia, que é muito importante esse assunto, mas nós vamos falar quando chegar no capítulo 17 e 18. Aqui João está vendo a queda. Lá no capítulo 17 e 18 ele está falando como ela caiu. O que é essas Babilônias? A Babilônia religiosa e a Babilônia comercial. Qual é o peso que ela tem no mundo hoje? Então aqui ele está vendo, o anjo está mostrando para ele, falando que a Babilônia caiu. O tempo dela já era, ela vai ser destruída por causa da sua prostituição. Prostituição aqui é espiritual. São as idolatrias, as religiões falsas que levaram as pessoas a se prostituírem espiritualmente. Aí vem o terceiro anjo, versículo 9. Seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta ou a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, o cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, os irmãos, observam que na fala desse terceiro anjo, ele deixa claro, anjo bradando do céu, dizendo, olha, quem adorar a besta, quem receber a sua marca, ou a marca do seu nome, ou o seu sinal, eles beberão da fúria, da ira, da cólera de Deus. Enquanto a humanidade está achando uma boa, e não está nem aí para Deus, e os juízos estão assolando, e quanto mais o juiz assola, mais os homens pecam. Então Deus manda anjos proclamarem do céu, advertindo as pessoas, e deixando bem claro. Está dizendo, ó, existe um lago de fogo, existe um tormento eterno, existe uma morte eterna, e quem se comprometer com essa trindade satânica, ele vai para lá, e adorar a besta, a sua imagem, e não adorar a Deus igual o primeiro anjo falou, olha, vocês da terra, que se assentam sobre a terra, que estão sofrendo, adora a Deus. Ele é o Criador da terra, dos céus, das águas, das fontes. Rende glórias a Ele, dá graças a Ele, adora Ele. E o outro anjo vai dizendo, olha, se vocês não quiserem adorar a besta, tudo bem, mas vocês já estão sabendo. Não tem mistério, não tem escuro, não tem engano.
falando, haverá um tormento eterno. E aí, o quarto anjo, olha o que ele diz, mas adorar a Deus você vai morrer, porque a besta vai te matar. Já lemos aqui que Deus deu autoridade para a besta matar aqueles que perderam o arrebatamento, e dos judeus que quiserem se converter. Aí vem o capítulo 13, então ouvi uma voz do céu dizendo, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Na nossa visão humana, quando alguém mata alguém, parece que quem perdeu é quem morreu. Na visão de Deus, não. Na visão de Deus, dependendo das circunstâncias, quem morre é quem matou, e não quem morreu. Você está vendo em Apocalipse aqui que todo mundo que morreu vai estar tudo vivo aqui de novo. Só que separado agora. Julgados, cada um, mas está todo mundo vivo. Passou o tempo, chegou a eternidade, está todo mundo lá. O mar devolve seus mortos, a terra devolve seus mortos, o além devolve seus mortos. O anjo está falando que é para temer a Deus. Aí o outro anjo falou, olha, quem não temer a Deus e adorar a besta, vai para a morte eterna. Mas se você adorar a Deus, a besta vai te matar fisicamente. Falou, bem-aventurados os mortos. Bem-aventurados, felizes, sortudos, felizardos, felicíssimos. O melhor que podia acontecer, aconteceu com a vida deles. Foram mortos pela besta por não aceitar o sinal. Porque agora eles descansam das suas pelejas e suas obras, porque deram testemunho de Jesus, da sua palavra, o seguem. E eles vão estar diante de Deus, como João vai ver eles diante de Deus, com palmas nas mãos, sendo vingados, e estarão no céu e salvos. E ali o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima, ali eles não terão mais sede, porque eles tiveram sede, não terão mais fome, porque tiveram fome, não serão mais perseguidos, porque foram perseguidos. Então a igreja, que nem, por exemplo, hoje a gente tem visto o Estado Islâmico, as religiões diabólicas matando igrejas, trucidando do cristão e queimando uns em fogueira, cortando os outros à espada. E a gente fala assim, mas Deus, o senhor não está vendo isso? Tá. Do ponto de vista de Deus, coitado de quem está matando. Porque essas pessoas que estão morrendo, elas morrem aqui, respiram pela última vez aqui e se acham vivas ali. Estão vivas. Agora, quem as matou vai dar conta, porque só quem pode tirar a vida de alguém é o Criador. Deus havia dito na época de João, se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Falava do corpo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então esse conceito de quem mata e de quem morre, o anjo está dizendo, olha, bem-aventurados que morreram, fez o certo. Quem perdeu o arrebatamento e ficou aí, é o que ele tem que fazer. Tem que ter essa ousadia, essa coragem para não se render ao governo maligno do anticristo. Porque depois não tem outra chamada, não tem outra oportunidade. Ninguém tem duas vidas. É uma vida só. E se ele comprometeu ela, está comprometido. Então, queridos, essa visão do Apocalipse, ela nos ensina a ver e deixa claro aquelas mensagens de Jesus que era difícil da gente entender. Quem amar a sua vida, perdê-la-á. Aí a pessoa pensa assim, poxa, mas foi Deus que me deu a minha vida. Minha vida é meu maior bem, Ele não quer que eu amo ela. Se eu amar ela, eu vou perder? Então, se eu amo minha vida, eu vou perder, eu vou ficar com que vida? Essa visão de Apocalipse que nos leva a entender que Jesus está dizendo assim, olha, essa vida aí é uma vida morta. Deus não falou certamente morrerás? Nós somos filhos de Adão, é uma vida morta. Então é uma vida, você não pode ficar perdidamente apaixonado por ela, porque ela termina na cova. Não adianta você pensar que a ciência vai resolver o problema dela, não vai resolver o problema dela. Ciência pode resolver o problema do corpo, de curar doenças, mas ela não tem poder de curar a vida da morte. A própria ciência diz isso. Senão, os brilhantes cirurgiões seriam eternos. Então, ele está dizendo assim, olha, não ame essa vida morta e ame a outra que você vai ter pela fé em Cristo Jesus, que é a eterna. O que eu faço com essa? Despreze a tal ponto de ela ser considerada morta. É o morrer para o mundo, é o morrer para a carne, é o morrer para o pecado, é o morrer para a vida antiga.
e começa a viver na perspectiva da outra. Então você antecipa a sua morte. Eu decidi morrer para o mundo. Por quê? Porque essa vida aqui não tem cura mesmo. Não tem cura para a velhice, não tem cura para a falência múltipla dos órgãos com o passar dos tempos, não tem cura para doenças malignas, não tem cura para uma morte súbita. Então, se ela não tem jeito mesmo, por que eu vou ficar pegado a ela quando Deus já me deu uma outra? Então ele mostra o fim da vida e te propõe a outra. Mesma coisa é o planeta, ele está mostrando como é que o planeta termina. O mundo hoje é encantador, mas você já sabe como é que ele acaba? Deus está revelando aqui, ele acaba assim. Você quer realmente ficar nele? Você quer se perpetuar nele? Você vai para onde ele vai. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é que o maligno trouxe essa maldição sobre a terra, juntamente com o homem, que culminou com a destruição do planeta. Então é inevitável, vai acontecer, está revelado. Não é que Deus é um tira-prazer e fala, ele criou um mundo bonito e agora não quer que a gente ame o mundo. É que ele está contaminado. É que ele está perdido. As pessoas estão contaminadas com a síndrome de Lúcifer. O mundo está com a maldição de Deus. Pedro disse, a natureza geme aguardando a sua restauração. Então Deus está dizendo, olha, mesmo que tenha sido Deus que criou esse corpo, ele está morto. Então desapega. Mesmo sendo Deus que criou esse mundo, ele está caminhando para a sua destruição. Mas Deus já prometeu um outro estado, uma outra vida, um outro mundo, uma nova terra, um novo céu. Você não acha melhor já morrer para esse, vivendo na perspectiva do outro, na fé do outro? Por isso que o Apocalipse revela de forma drástica, trágica e clara como é que tudo termina. Porque quando você lê o Apocalipse, você começa a perder os encantos por este mundo. Está dizendo, olha, esse aqui não fica bonitinho assim para sempre, não. Você tem percebido a terra se degenerar em valores morais, em muitas outras áreas, e isso não é nada perto do que vem. Amém, queridos? Encerrando o parênteses, tem 2 textos aí tremendos, que é a ceifa, que é 14, 15 e 16, do capítulo 14, e a vindima, versículos 17, 18 e 19. Os 2 textos estão falando de um momento seríssimo que João vê no céu, e ele vê uma nuvem branca e o Filho do Homem, Jesus, tendo a cabeça uma coroa de ouro com a mão na foice afiada, e no céu tem um santuário, nós já aprendemos isso, né? E o anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, tome a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. É fácil de entender, ceifa aí é para ceifar a vida dos perdidos. Aquilo que João falou quando ele começou pregando o evangelho antes de Jesus, é chegada a vós o reino dos céus, o machado já está posto à raiz das árvores, ele tem na sua mão uma pá, ele limpa a eira, ele vai jogar o trigo para um lado e a palha para o outro. Aqui agora chegou esse momento. Toda a maldade, todo o pecado sobre pecado que a humanidade fez por milênios contra Deus. Agora chegou a hora, ele está com a foice e falou, olha, ceifa a terra. Corte. Então daqui para frente nós vamos ver os últimos juízos de Deus, que é para ceifar a terra mesmo. E a vindima? A vindima, Israel sempre foi tratado em separado às demais nações. Então a vindima é a ceifa dos judeus. Israel é ligado na videira, que é Cristo, que teria que estar na videira. Então a ceifa fala de a separação e o fim da oportunidade para os gentios, e a vindima está falando do juízo que virá na batalha do Armagedon sobre Israel. Olha para os irmãos terem uma ideia, ó. Vou ler o 19, 14, 19. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, que é Israel, e lançou no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e o sangue correu do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. 1.600 estádios corresponde a 280 quilômetros. Nós vamos ver na sequência que a
chuva, com saraiva, pedras de 40 quilos, e mais o terremoto que vai acontecer na Batalha do Armagedon, haverá ali uma carnificina tão grande, um genocídio tão grande, que o sangue misturado com a água correrá do Vale do Armagedon 280 quilômetros. Os irmãos terem uma ideia. Armagedon, literalmente quer dizer Monte Megido, leia-se Megido, Megido. Monte Megido é um pequeno monte onde tinha uma fortaleza que vigiava a entrada do Vale de Josafá. O Vale de Josafá é um vale, então quando fala Monte Megido, Vale de Josafá, Armagedon, é tudo no mesmo lugar. É que Monte Megido é a entrada. A entrada do vale, se criava fortaleza ali para proteger o vale. Todas as vezes que vinha uma guerra e vencia aquela fortaleza, aquilo ali foi criando escombros, virou uma colina, chamada de Monte Megido, na entrada do vale. Então, lá no Monte Carmelo, onde Elias desafiou os profetas de Baal, na encosta do Monte Carmelo, é uma encosta íngreme, e lá tem um vale gigantesco. É o único lugar que se coloca uma tropa gigantesca e eles não morrem de sede em Israel, porque lá tem água. Ali chama-se Vale de Josafá. Ali o anticristo vai concentrar todas as tropas do mundo, ali no Vale de Josafá, para eliminar Israel da face da terra. Por isso que fala vindima. É o acerto de Israel ainda com Deus por causa de ter rejeitado Jesus. Que embora Israel tenha sido cortado no ano 70 e voltou em 1948, mas Israel ainda não existe espiritualmente. Israel ainda é o vale de ossos secos, que já cresceu pele, que já cresceu carne, já tem bandeira, já é nação, mas falta-lhes, porém, o Espírito, porque o Espírito ainda está com os gentios na igreja. Então Israel tem um acerto de contas ainda gigantesco, que vai ser a batalha do Armagedon. Vai ser nessa batalha que vai morrer tanta gente, tanto de Israel como as tropas do anticristo, os exércitos do mundo todo estará lá, com suas cavalarias, com seus cavaleiros, numa guerra contra Israel. Israel vai quase à beira da extinção, por causa do ataque do inimigo. Mas quando Jesus volta com a igreja para livrar Israel, todos eles morrerão. E o derramamento de sangue, porque Deus vai confundir, eles vão se matar entre eles também. O derramamento de sangue misturado com as saraivas, as pedras e com a água da chuva, de onde vem pedras de 40 quilos, dá o peso das pedras no próximo texto. Esse sangue será tão abundante, alguns estudiosos entendem que o homem sempre foi ávido por sangue, ele derrama sangue a troco de nada. Sabe a quantidade de pessoas que são assassinadas todos os dias na Terra? Pelos motivos mais banais? Por ouro, por prata, por razão, por isso, por aquilo? São milhares e milhares e milhões de milhões que todos os dias têm seu sangue derramado. Então, daqui para frente nós vamos ver nos flagelos que Deus vai converter mar em sangue, água em sangue, fonte em sangue, e começa na batalha do Armagedon. O sangue derramado ali das tropas do anticristo, juntamente com os judeus que eles mataram, eles vão correr até 280 quilômetros abaixo, que é uma extensão de 1.600 estádios. Amém, queridos? Não é um assunto nada animador para a gente ficar feliz, mas é para você ver que Israel, quando Pilatos falou assim, o que eu faço do sangue deste justo? Na hora é fácil falar, seu sangue cai sobre nós e nossos filhos. O sangue dele caia sobre nós. Caiu. Tem caído ao longo da história. Aqui vai ser a última vez. Aí o remanescente de Israel entrará no milênio e vem um novo tempo. Mas esse daqui é o final do acerto que Israel ainda tem com Deus. Porque durante a grande tribulação inteira, eles estão passando apertos jamais vividos na história deles. Então, a ceifa e a vindima, João está vendo nesse parênteses aqui, o que vai acontecer. Ele vai detalhar para frente agora, mas aí é a visão. Ele falou, olha, o Filho do Homem está com a ceifa e a ordem, olha, ceifa a terra.
E a vindima? Também, ceifa a vindima, que é Israel. Aí chega o capítulo 15. Vamos mais um pouquinho aqui. Vi no céu um outro grande sinal admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Olha que interessante, como é que um Deus fala de uma coisa que vai acontecer e usa um termo no passado? Consumou. É o grande eu sou, ele mora fora do tempo. Ele está falando de uma coisa que ainda vai acontecer, mas ele falou, já está feito, já fiz. Já derramei as 7 taças, já consumei a minha ira, era isso que eu tinha como juízo para as nações. Então são os últimos juízos de Deus. Mas antes das taças serem derramadas, tem uns versículos parentéticos, aqui é do 2 até o 4. Diz assim, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem, e o número do seu nome, que se achava em pé diante do mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo. Está vendo? Aos 144.000 são judeus, cantava o cântico de Moisés, o líder da antiga aliança. Olha a letra do hino. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então João vê no céu agora aqui, os redimidos, 144, cantando, e eles estão num lugar que eles estão pisando num assoalho que parece vidro com fogo. Vidro misturado com fogo, é onde eles estão pisando. O texto aí é literal. É que João está vendo coisas no céu que ele não tem parâmetros na terra. Por isso ele usa muito como e não igual. Como é comparação, igual é uma igualdade. Seria a mesma coisa que se eu e você fosse para uma tribo de índios, aqui na terra, que nunca viu civilização. Aí eu ia dar uma missão para você. Vai lá e conta para os índios o que existe aqui. Fala para eles do computador, da televisão, do carro, do avião, da energia elétrica. Ele só conhece cipó, árvore e bicho. Como que você passaria para ele aquilo que você sabe que é real? Você está vendo. Mas você não tem informação. Entende por que o Apocalipse usa a linguagem figurada? Entende por que Jesus pregava por parábolas? Porque Jesus veio de Deus, ele quer falar das coisas do céu, mas não tem informação na mente humana de coisas celestiais. Então ele usa as da terra. O reino dos céus é semelhante a o semeador. O reino dos céus é semelhante a um pai de família. Porque não há informação. João está vendo os redimidos num lugar, ele fala, olha, é um piso como se fosse um mar de vidro com fogo, com os flashes do fogo. E os 144.000 está ali, eles estão cantando um cântico e ele dá a letra para nós não sabemos a música. Tem até uma música com essa letra aqui, né? Quem não temerás, o Rei das Nações e tal. Mas acredito que não seja aquela lá. Deve ser diferente. Mas eles estão cantando e nós temos a letra daquilo que eles estão cantando. Depois, fecha-se o parênteses, por isso que vem, ó, versículo 5, depois destas coisas. Que coisas? Desde a 7ª trombeta. Então os irmãos prestaram atenção que foi 7 selos, do 6º para o 7 teve um parênteses para explicar, aí voltou no 7º selo. No 7º selo, ele viu 7 trombetas. Na 6ª trombeta, teve um parênteses para explicar todas as coisas, e aí veio a 7ª trombeta. Agora, da 7ª trombeta, que nós tínhamos parado, chegou a 7 taças, que são os 7º últimos juízos de Deus. São os últimos que ele falou, já consumou. Então abriu-se, versículo 5, depois destas coisas, ou seja, depois das trombetas. Tudo que a gente viu da última trombeta até aqui, são explicações e visões que João foi tendo, e agora segue a sequência dos juízos, que é selo, trombetas e taças. É que são muitas informações, e João abre parênteses para explicando elas para continuar a sua narrativa. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu um santuário do tabernáculo do testemunho.
Então, na Nova Jerusalém não haverá tabernáculo, mas no céu sempre teve e sempre terá. Quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, era segundo o tabernáculo celeste, que sempre teve. E os 7 anjos, versículo 6, e os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelo século dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Aí o capítulo 16 vai mostrar as 7 taças de Deus. Eu quero encerrar só lembrando elas aqui. A primeira taça teve contaminação com úlceras malignas a todos os adoradores da besta. Então, quem são os adoradores da besta? É todo mundo. Os que não adoraram a besta foram mortos. E a Bíblia diz, bem-aventurados os mortos, que agora morrem. Quem sobrou agora? Fora os judeus, que Deus tem um plano com eles, que eles serão salvos na batalha do Armagedon. Quem sobrou agora são os adoradores da besta. As taças agora têm alcance global. As trombetas alcançavam a terra no alcance de 1/3. Agora é a terra toda. Toda a terra. Então essas úlceras, essa contaminação com úlceras malignas, aos adoradores da besta, foi em toda a terra. A segunda taça, o mar se tornou em sangue e toda a vida marinha morreu. Então você pode imaginar praias de sangue, oceanos de sangue, mar de sangue. O homem que sempre derramou sangue, ele vai ter sangue. A quarta taça é o aquecimento solar. O sol se aquecerá e vai queimar os homens. À medida que os homens são queimados, em todas essas pragas aqui, eles abrem a boca em blasfêmia contra Deus. Em maldições, em pragas. Isso é uma prova que castigo não cura ninguém. Porque esse povo está sendo castigado. Mas só o castigo não resolve o problema de ninguém. E quanto mais aperta o castigo, mais eles blasfemam, mais eles mordiam as línguas de dor e blasfemavam contra aquele que se assenta no trono. A partir das trombetas, os moradores da terra já sabem que os juízos vêm de Deus. Eles têm conhecimento que não é natural, que é a ira daquele que se assenta no trono. Então eles vão continuando com as suas maldições. A quinta taça tem trevas no trono e no reino da besta. Então dá um blackout na terra. Os homens começam a praguejar também por causa do escuro. Porque há trevas em todo o reino da besta. Na sexta taça, seca-se o Eufrates que foi colocado o rio Eufrates, que é um dos rios que remonta lá na origem da humanidade, do Éden. O Eufrates, ele seca e se torna um caminho para as tropas que vão guerrear contra Israel. E aí diz que vem as tropas do Oriente. Então acredita-se, pela localização que a Bíblia dá, olha aí na sexta taça. Ó. Derramou o sexto anjo a taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então acredita-se que grandes tropas dos países como Japão, China, Índia e parte da Ásia partirão pelo Eufrates rumo a Israel. Saiu da boca do dragão, da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos e rãs. Estou lendo o 13, porque são espíritos de demônios e operadores de sinais, e dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então veja que sai do abismo 3 demônios poderosíssimos no formato de rãs, criatura espiritual, e eles farão prodígios encantadores e convencerão esses países pagãos do Oriente. Pela posição aqui, Japão, China, Índia e outros países daquela região ali do Oriente, países orientais. Eles serão convencidos por esses demônios a ir pelejar pela peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, que é a batalha do Armagedon. Serão convencidos, tropas deles. Nós já sabemos também que Rússia
e seus satélites rumarão para Israel. A Rússia não irá pelo convencimento dos prodígios e sinais miraculosos dos demônios. A Rússia irá interessada em suas riquezas, porque diz que Deus vai colocar anzóis no queixo de Gog e Magog e vai conduzi-los aos termos de Israel. E eles pelejarão na batalha do Armagedon. Esses anzóis talvez seja a necessidade, porque é uma nação que depende de recursos naturais, de riquezas naturais, como energia, petróleo e outras coisas. Está em dificuldade financeira já faz tempo. E Israel parece uma presa fácil. As riquezas do Mar Morto, as riquezas de Israel, são riquezas que o mundo todo sabe que são valiosíssimas, grandiosíssimas, apenas esperando ser exploradas. Já há estudos que as riquezas do Mar Morto são uma coisa indizível, em minérios, em tantas outras coisas. E esses países sabem disso. Talvez sejam esses os anzóis que vai levar Gog para lá. Mas os países do Oriente, eles irão encantados pelos milagres desses demônios, pela forma poderosa como eles os convencerá a isso. No sétimo flagelo, para a gente encerrar, queridos, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Mais uma vez, uma coisa que vai acontecer, ele escreve antes de já estar feito. É comum isso no Apocalipse. Tudo está feito. Só falta chegar o tempo. Por isso que eu usei a mensagem de não amar a nossa vida, não amar o mundo, não amar esse globo. É verdade que a nossa vida foi Deus que deu, mas ela morreu. É verdade que o planeta foi Deus que criou, ele é maravilhoso, mas ele se contaminou. Ele está sob maldição. E Deus vai reformar tudo isso. Ele vai fazer tudo de novo, ele vai fazer um novo corpo, nós teremos um novo corpo, uma nova terra, um novo templo, uma nova Jerusalém, uma nova humanidade. A igreja viverá num novo lugar, tudo novo. Então, quando Jesus diz assim, olha, se você amar essa vida, você vai perder a tua vida, porque é com essa que você tem que entrar na outra. O âmago da vida, fôlego da vida, o sopro do Criador está aqui. Ele é o núcleo da vida. É esse núcleo que Deus salva. A essência, o espírito e a alma. O corpo, ele fez do pó. Ele já fez um outro corpo. A terra, ele já refez ela uma vez, ele vai fazer de novo. Então, quando ele fala, se você amar essa que morreu, o núcleo da tua vida está aí. Você quis ficar com essa da cova, você perdeu a outra. Você não acreditou em Deus, você não aprendeu de Deus, você não ouviu em Deus, você não se desapegou dessa, você não se interessou pela outra, essa vai morrer, então você morrerá. Quem amar a sua vida, perdê-la. Quem desprezar a sua vida, salvá-la. Como é que eu desprezo a minha vida e salvo? Desprezo a ponto de morrer. Morrer para a vida morta. Morrer para a vida que termina na cova. É um desprezo que a Bíblia fala, quem não morrer e não nascer de novo. Por quê? Porque você se desapega tanto dela que é como se você tivesse morrido para ela, morreu. Então quem eu era e quem eu sou não tem nada a ver mais, é outra pessoa. Mas eu estou vendo você aí, agora eu estou vivendo na perspectiva da vida eterna. Essa vida aqui eu já desisti dela. Eu não consigo resolver o problema dela, não acredito que a medicina resolva e ela não vai se resolver sozinha, então eu desisti dela. Eu vivo ela agora na esperança da vida por vir. Nós já começamos a viver na perspectiva da eternidade aqui nesse corpo de morte. Então, quando alguém falar para você assim, olha, não tem jeito, você vai morrer, fala, amém, chegou a hora de eu viver a vida eterna, porque eu já morri faz tempo. Passou da morte para a vida. Por isso a Bíblia usa, passou da morte para a vida, foi para o Senhor, e estão diante de Deus, não tem morte. Morte tem para aqueles que não querem essa vida que nós estamos falando. Essa vida que Deus olhou para a humanidade, amou o mundo todo e enviou Jesus para matar a morte na vida deles e dar a vida dele para eles viverem na perspectiva de eternidade. Então, esses que aceitaram o sacrifício de Jesus, o problema da morte já foi resolvido para eles na cruz do Calvário. A morte deixou de ser um problema. Foi resolvido. Ela é um inimigo e foi vencido. Se é um inimigo e foi vencido, então está vencido.
Vencido na vida de quem? Na vida de quem Jesus morreu por eles. A prova é que Jesus morreu por eles, é que eles começaram a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Morreu para outra vida. Então, os meus amigos de outrora, olha, a gente morreu um para o outro. Os meus ambientes de outrora, o meu Deus de outrora, a gente morreu. Antes eu adorava um Deus que agora eu estou morto para Ele e Ele para mim. Morri para os meus ídolos, morri para os meus vícios, morri para os meus pecados. Antes eu tinha um caso de amor com a minha carne e com o pecado, porque o pecado é a causa, a morte é o efeito. Agora a gente morreu para isso, vendo uma outra perspectiva. Então, queridos, esse sétimo anjo, quando ele toca a trombeta, aí diz, feito está. Sobreveio, ao 18, sobreveio relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. A grande cidade se dividiu em 3 partes, a grande cidade aqui é Jerusalém. E caíram as cidades das nações. Aqui está falando das grandes cidades. Dubai, Tóquio, Nova York, Rio de Janeiro, e pode esticar a lista aí. Esse terremoto, ele vai mudar a geografia da terra. Desapareceram os montes e ilhas. Olha a sequência, ó. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar o cálice do vinho em seu furor. 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento, 40 quilos. 1 talento. E por causa do flagelo da chuva das pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. É a última taça do juízo de Deus. Daqui para frente agora nós vamos ver Deus julgando as 2 Babilônias, separando o joio do trigo, e nós vamos Deus falando para nós no final do Apocalipse como que é a nova vida. A vida após essa vida. A terra após essa terra. Todas as coisas. Então esse terremoto é um terremoto de proporções desconhecidas, atingirá toda a terra. Ilhas e montes fugiram e a geografia da terra será alterada com o derramamento da última taça da ira de Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo em que nós estamos meditando na Sua palavra. Somos privilegiados, ó Deus, por termos a oportunidade, termos liberdade, a presença do Teu Espírito Santo para nos ajudar a compreender tudo aquilo que o Senhor mandou escrever para que ficássemos sabendo. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que essas revelações possam enriquecer a nossa vida, a nossa fé, a nossa fidelidade, o nosso compromisso, a nossa perseverança, que nós possamos, ó Deus, nortear a nossa vida, partindo do conhecimento de tudo aquilo que o Senhor já nos revelou que vai acontecer. Para que os acontecimentos futuros, ó Deus, não sejam uma surpresa e não nos pegue de sobreaviso, para que ninguém fique apegado àquilo que vai ser violentamente destruído. Por isso, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que a Tua palavra nos oriente, que ela nos conduza, nos ilumine, para vivermos, ó Deus, o melhor da nossa vida na Tua presença. Para aproveitarmos, ó Deus, as nossas oportunidades, para testemunharmos o Teu nome, o nome do Teu Santo Filho Jesus, testemunharmos a Tua palavra e vivermos, ó Deus, na esperança da vida que o Senhor nos proporciona em Cristo Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, ó Deus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial,
Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.